Olá, paz seja convosco, bem-vindos à Hermenêutica. E é uma alegria ter cada um de vocês neste estudo do capítulo 5 de Hermenêutica, onde exploraremos a análise sociocultural dos textos bíblicos. A palavra de Deus foi escrita em contextos históricos, políticos e culturais específicos, e compreender esses elementos nos permite interpretar as Escrituras com mais precisão e profundidade. E neste estudo vamos analisar como a estrutura social da época influenciava a vida cotidiana e a fé das pessoas, como o domínio político moldava as interações entre os personagens bíblicos e como a cultura e a religião servem de pano de fundo para muitos dos ensinamentos de Cristo. Entender esses fatores nos ajudará a enxergar além do texto e compreender melhor as intenções dos autores bíblicos. E o nosso objetivo não é apenas adquirir conhecimento, mas permitir que essa compreensão transforme nossa maneira de viver e aplicar a palavra de Deus. Que este estudo seja enriquecedor para a nossa caminhada cristã, ampliando o nosso entendimento e fortalecendo nossa fé. Que Deus nos conceda discernimento e sabedoria nesta jornada. Sejamos atentos e dedicados ao aprendizado, buscando crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que este tempo seja proveitoso para todos nós. Tópico 1. Compreendendo as estruturas sociais. A família desempenhava um papel fundamental na sociedade bíblica. O pai era a figura central responsável pela liderança espiritual e social do lar. Sua autoridade era incontestável e suas decisões determinavam o rumo da casa. O casamento envolvia uma aliança entre famílias com um compromisso selado por um dote pago ao pai da noiva. Isso explica por que o noivado de Maria e José era considerado tão sério. Além disso, compreender essa estrutura familiar ajuda a interpretar passagens como a afirmação de Josué: "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor". Esse modelo familiar também ajuda a entender a dinâmica de textos como a história do carcereiro de Filipos, cuja conversão se estendeu a toda a sua família. Dessa forma, conhecer a estrutura social da época torna a interpretação bíblica mais clara e contextualizada. Na sociedade bíblica, o casamento era um evento social e religioso de grande importância. Tudo começava com um noivado formal que durava cerca de um ano. Durante esse período, o noivo pagava um dote ao pai da noiva, simbolizando o compromisso entre as famílias. A celebração do casamento era um evento grandioso, podendo durar vários dias. A consumação do casamento era esperada na primeira noite e a prova da virgindade da noiva era um aspecto culturalmente relevante. Esse contexto ajuda a entender por que José, ao descobrir que Maria estava grávida, pensou em deixá-la secretamente. Além disso, compreender a cultura matrimonial da época lança luz sobre histórias como a de Jacó, que trabalhou por anos para se casar com Raquel. O conhecimento desses costumes nos permite interpretar com mais precisão diversas passagens bíblicas relacionadas ao matrimônio. A poligamia era comum na sociedade bíblica, especialmente entre homens de grande influência como reis e patriarcas. Embora Deus tenha instituído o casamento monogâmico, com o tempo a prática da poligamia se tornou aceita e até regulamentada. Isso ajuda a contextualizar histórias como as de Abraão, Jacó e Salomão, que tiveram múltiplas esposas e concubinas. Além disso, a autoridade do pai era absoluta e se estende à esfera religiosa. Ele era o responsável por conduzir a família na fé e realizar cerimônias religiosas como a Páscoa. Essa realidade nos ajuda a compreender passagens como a conversão do carcereiro de Filipos e sua família, além de explicar a afirmação de Josué sobre servir ao Senhor com toda a sua casa. Compreender esses aspectos sociais permite uma interpretação mais contextualizada das Escrituras.
Tópico 2. Compreendendo as estruturas políticas. A Palestina, nos dias de Jesus, era uma província do Império Romano. Os romanos permitiam que as regiões mantivessem suas próprias autoridades locais desde que estivessem sob supervisão do Império. No entanto, a presença romana era uma fonte constante de tensão entre os judeus. Os impostos cobrados por Roma geravam revolta, e a ideia de que um governante gentil controlava a terra prometida era um grande problema para os judeus religiosos. Essa realidade política ajuda a entender por que muitos esperavam um Messias libertador que os livraria do domínio romano. Também explica a acusação contra Jesus como rei dos judeus, usada para justificar sua crucificação. Além disso, compreender essa estrutura política ajuda a contextualizar os conflitos entre judeus e samaritanos que faziam parte da mesma administração romana, mas mantinham profundas rivalidades culturais e religiosas. O papel do Sinédrio e das autoridades locais. O Sinédrio era a principal autoridade política religiosa dos judeus. Ele tinha autonomia para julgar e legislar sobre questões internas da comunidade judaica. No entanto, como a Palestina estava sob domínio romano, sua autoridade era limitada. Por exemplo, embora pudesse condenar um réu à morte, precisava da aprovação do governador romano para executar a sentença. Isso explica por que os líderes religiosos precisaram levar Jesus a Pilatos para conseguir sua condenação. Além disso, o Sinédrio tinha grande influência sobre a vida social dos judeus, regulando costumes e práticas religiosas. Compreender esse papel político e religioso ajuda a interpretar passagens que mencionam as interações entre Jesus e os fariseus, bem como as acusações que levaram à sua crucificação. O contexto político do Novo Testamento é essencial para entender as tensões e decisões registradas nos Evangelhos. Tópico 3. Por dentro da cultura bíblica. A cultura bíblica estava intrinsecamente ligada às práticas religiosas do povo judeu. O sábado era um dia sagrado em que nenhuma atividade deveria ser realizada. Essa observância explica os conflitos entre judeus, ou seja, os fariseus e Jesus, que o acusavam de violar a lei ao curar pessoas nesse dia. Além disso, os judeus tinham rituais rigorosos de purificação e evitando contato com pessoas consideradas impuras. Essas práticas são mencionadas nos evangelhos, especialmente nas críticas de Jesus contra a hipocrisia religiosa. Outro aspecto cultural importante era a observância das festas como a Páscoa e o Pentecostes, momentos de grande significado espiritual e social. Compreender esses hábitos culturais nos ajuda a interpretar corretamente os textos bíblicos e a enxergar a profundidade das interações de Jesus com os líderes religiosos e o povo. A importância da vestimenta e aparência. Na sociedade bíblica, a vestimenta e a aparência tinham um grande valor simbólico. O uso do véu pelas mulheres representava submissão e respeito, enquanto a barba nos homens era um sinal de dignidade e identidade judaica. Essas tradições explicam por que Paulo escreveu às igrejas instruindo sobre a aparência das mulheres na adoração. Os sacerdotes, por sua vez, usavam vestes especiais que indicavam sua posição espiritual e função no templo. Além disso, certas práticas como rasgar as vestes em momento de luto ou indignação aparecem em vários relatos bíblicos. O conhecimento dessas tradições culturais esclarece passagens como a atitude do sumo sacerdote ao rasgar suas vestes durante o julgamento de Jesus. Ao estudar esses aspectos, conseguimos interpretar melhor os significados e intenções dos textos sagrados. O papel das mulheres na sociedade bíblica. A sociedade bíblica era predominantemente patriarcal, com as mulheres geralmente desempenhando papéis domésticos e sendo subordinadas aos homens.
No entanto, a Bíblia apresenta várias mulheres que desafiaram essa norma, assumindo posições de destaque. Débora, por exemplo, foi juíza e profetisa, liderando Israel em tempos de guerra. Esther, por sua vez, intercedeu pelo povo judeu e evitou um massacre. No Novo Testamento, mulheres como Maria Madalena desempenharam um papel central no ministério de Jesus, sendo as primeiras a testemunhar sua ressurreição. A compreensão desse contexto nos ajuda a interpretar corretamente passagens sobre a posição das mulheres na igreja e no lar, evitando leituras superficiais ou distorcidas. Ao estudar essas questões, percebemos que, embora a cultura da época fosse limitante, a mensagem bíblica enfatiza o valor e a importância das mulheres na obra de Deus. Tópico 4. Religião como pano de fundo. A fé judaica passou por um longo processo de desenvolvimento desde o enoteísmo até o monoteísmo absoluto. No início, os israelitas reconheciam a existência de outros deuses, mas adoravam exclusivamente a Javé. Com o tempo, essa crença se consolidou, especialmente após eventos como o cativeiro babilônico, quando o povo judeu foi exposto a outras religiões e fortaleceu sua identidade monoteísta. A promulgação da lei no Monte Sinai também desempenhou um papel crucial, estabelecendo princípios que diferenciavam Israel das nações pagãs ao seu redor. Essa evolução é visível em passagens bíblicas que condenam a idolatria e reafirmam a soberania de Deus. Compreender essa transição ajuda a interpretar os conflitos religiosos presentes nas Escrituras e a importância da exclusividade da adoração a Deus. O conflito entre judeus e samaritanos. A relação entre judeus e samaritanos era marcada por desconfiança e hostilidade. Ambos adoravam a Yahvé e seguiam a Torá, mas os samaritanos rejeitavam os escritos proféticos e adoravam no Monte Gerizim em vez de Jerusalém. Essa divisão explica por que a mulher samaritana ficou surpresa ao ver Jesus conversando com ela. Também dá um novo significado à parábola do bom samaritano, que desafia os preconceitos da época. Entender essa rivalidade nos ajuda a compreender a mensagem de inclusão e amor ao próximo presente nos ensinamentos de Jesus. A teologia joanina e o combate ao gnosticismo. O apóstolo João escreveu seu evangelho e suas epístolas em um período marcado pelo avanço do gnosticismo, uma filosofia que negava a encarnação de Jesus e pregava um conhecimento esotérico para a salvação. Em resposta, João começa seu evangelho declarando que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, reafirmando a humanidade e a divindade de Cristo. Em suas cartas, ele também alerta sobre os falsos mestres que negam que Jesus veio em carne, uma clara referência aos gnósticos. Além disso, João enfatiza a necessidade de permanecer na verdade e viver em comunhão com Deus, contrapondo-se à ideia gnóstica de uma salvação baseada apenas no conhecimento. Esses ensinamentos continuam relevantes hoje, pois nos ajuda a discernir falsas doutrinas e a permanecer firmes na fé genuína transmitida pelos apóstolos. A disputa sobre o lugar de adoração. No encontro entre Jesus e a mulher samaritana, surge um tema teológico crucial: onde se deve adorar a Deus? Para os judeus, o Templo de Jerusalém era o único lugar legítimo para o culto. Já os samaritanos defendiam que a verdadeira adoração deveria ocorrer no Monte Gerizim. Essa disputa causava grande separação entre os dois povos. No entanto, Jesus rompe com essa barreira ao declarar que vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Essa afirmação revolucionária ensina que a adoração não está restrita a um local físico, mas deve ser vivida de forma sincera e espiritual. Esse princípio continua relevante hoje,
lembrando-nos de que a verdadeira comunhão com Deus transcende rituais e templos, sendo baseado em um relacionamento pessoal e genuíno com Ele. Conclusão e importância da análise sociocultural. Ao longo deste estudo, vimos como a análise sociocultural nos ajuda a interpretar a Bíblia com maior precisão. A estrutura social da época influencia o significado das passagens, assim como o contexto político romano explica muitos eventos do Novo Testamento. Além disso, os hábitos culturais e as influências religiosas lançam luz sobre os desafios enfrentados pelos primeiros cristãos e o propósito das cartas apostólicas. A mensagem central da Bíblia transcende sua época, mas para aplicá-la corretamente, precisamos entender o contexto em que foi escrito. Essa abordagem evita interpretações erradas e nos permite viver os ensinamentos bíblicos de maneira mais autêntica, que possamos sempre buscar conhecer a fundo as Escrituras, respeitando o seu contexto original e aplicando seus princípios de forma sábia e fiel. Que Deus nos guie nesse compromisso de estudo e prática de sua palavra. Chegamos ao final desse estudo do capítulo 5 de Hermenêutica. Durante nossa jornada, exploramos como o contexto sociocultural influencia a interpretação bíblica. Compreender a sociedade, a política, a cultura e a religião da época nos ajuda a aplicar corretamente as Escrituras à nossa realidade. Vimos como a estrutura familiar, o governo romano, os costumes e as crenças moldaram a experiência dos personagens bíblicos. Compreender esses fatores nos permite evitar interpretações erradas e aplicar os princípios bíblicos de forma sábia e contextualizada. Mais do que um exercício acadêmico, este estudo nos chama a uma vida cristã mais profunda e comprometida. Devemos nos esforçar para interpretar a Bíblia de maneira responsável, buscando compreender o que Deus realmente quer nos ensinar por meio da sua palavra. Que possamos continuar essa jornada de aprendizado e crescimento, aplicando esse conhecimento no nosso dia a dia e compartilhando-o com os outros. Agradecemos a Deus pela oportunidade de aprender mais sobre sua palavra e pedimos que Ele nos guie em toda a verdade. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos colocamos diante de Ti com corações gratos por este momento de estudo e reflexão sobre Tua palavra. Agradecemos pela oportunidade de aprofundarmos o nosso conhecimento das Escrituras e por Tua direção em cada passo dessa jornada. Pai, reconhecemos que a Tua palavra foi revelada em diferentes contextos socioculturais e Te pedimos sabedoria para compreendê-la corretamente. Ajuda-nos a interpretar as Escrituras com discernimento, evitando erros e aplicando os Teus ensinamentos de maneira fiel e relevante em nossas vidas. Que possamos crescer no conhecimento e na graça de Cristo, tornando-nos mais firmes na fé e preparados para ensinar e compartilhar a Tua verdade com amor e responsabilidade. Que esse aprendizado transforme nossa maneira de viver, moldando nossas atitudes, palavras e pensamentos conforme a Tua vontade. Senhor, fortalece-nos para que sejamos luz neste mundo, pregando o Evangelho com humildade e dedicação. Que possamos aplicar os princípios bíblicos de forma prática em nosso dia a dia, sendo testemunhas vivas do Teu amor e da Tua verdade. Entregamos a Ti a nossa caminhada e pedimos que continue nos guiando com Tua presença e sabedoria. Em nome de Jesus Cristo. Amém.